Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo aí a mais um estudo da lição. Meus queridos, a lição de hoje está bem interessante, que fala aí sobre quem nosso Pai é. Mas aí, recapitulando com vocês aí um pouco, a lição dessa semana está falando sobre esperança. Esperança indestrutível. O verso nos ajudou a entender sobre isso. E se você observar, cada dia da semana a gente está estudando sobre um personagem. A lição já trabalhou dessa forma uma vez e agora voltou, porque ontem falou sobre Abacuque e hoje a gente está falando sobre Jó. A gente não conseguiu colocar a lição aí em um bom horário, porque dia de segunda é um pouco complicado para mim, que final de semana é corrido, mas aí essa semana a gente vai normalizar o horário durante a semana, que é 6h15, tá certo? Você participar sempre conosco. A minha intenção de gravar a lição a cada dia é justamente para você tirar a dúvida do dia que você ali ficou ao estudar. E eu queria dizer para vocês que o livro de Jó, ele parece fácil, mas ele tem algumas complexidades. Por exemplo, aqueles que lê o livro meio que aleatório, né, a Bíblia, e abrem qualquer verso e lê, cuidado ao você ler o comentário dos amigos de Jó, o discurso deles, porque eles falaram muita besteira. Tá na Bíblia, mas a gente não pode pegar fora do contexto e aplicar para nós. Por exemplo, Jó, muitas pessoas que ali entraram em contato com ele não entendiam quem era Deus. E quando a Bíblia diz lá em Jó capítulo 1, que o autor, né, fala logo no verso 1 que Jó era homem íntegro e reto, e no verso 8 é Deus que fala que ele era um homem íntegro e reto. Então você vê que ele se desviava do mal. Então Jó tinha um conceito daquilo que era certo. Jó era alguém que tinha uma experiência com Deus. Porém, você já vê que não é o caso da sua esposa. Porque em Jó capítulo 2, verso 9, ela até quando veio que Jó perdeu a riqueza, perdeu os filhos e estava doente, ela disse, nega teu Deus e morre. Então ela queria que ele amaldiçoasse a Deus. Olha que concepção terrível. Não está saindo as coisas como eu planejei, não está sendo do meu jeito, então é melhor eu tirar logo a minha vida e acabar com o sofrimento. É assim que Deus pensa e quer de nós? Não é esse o conceito bíblico correto para a nossa vida. Querido, ele sempre quer o melhor para a nossa vida. Deus, ele sempre direciona os nossos passos. E a gente nunca pode esquecer do que está em Romanos 8, verso 29. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um plano, tem um propósito para a nossa vida e o que precisa é a gente reconhecer. Porém, a gente no discurso ali dos amigos de Jó, a gente encontra algumas falhas. E lembre-se que a maior parte do livro de Jó é justamente Jó conversando com Elifaz e os amigos que vieram e Jó lutando com eles ali na argumentação. O problema deles é que eles levantaram um pensamento que até hoje permeia na cabeça de alguns, que quando eu estou sofrendo, eu estou sendo punido. Então, na cabeça de Elifaz, que foi o primeiro a falar, ele disse, olha Jó, você já aconselhou a muita gente, mas agora é sua vez de ouvir. E aí ele toma-lhe porrada em Jó, colocando como se Jó estivesse em pecado, em erro, e as falhas fossem de Jó. Isso é um erro tremendo, amigos. Não podemos ver a Deus como punitivo, como ele pune seu filho quando não faz o que ele assim o quer. Qual é a prova que Deus não é punitivo? Deus podia ter acabado com Adão e Eva, Deus podia ter matado Caim quando Caim pecou. Então há vários personagens, como Davi, por exemplo, um adúltero, que depois, quando se arrependeu, foi chamado segundo o coração de Deus. Então você vê a misericórdia de Deus em toda a Bíblia. Agora tem pessoas que não se arrependeram. Qual o caso deles? Caim não se arrependeu do que fez, Judas não se arrependeu e muita gente vai se perder e por não querer se arrepender dos seus maus caminhos. Porém, quando eles argumentam ali, Jó em alguns momentos se coloca como um homem reto e que ele não cometia erros. Amigos, aqui tem um porém. A gente não vê a Bíblia falando sobre os pecados de Daniel, de Jó, mas não significa que eles não cometiam pecados. Davi chega a dizer, em pecado me concedeu minha mãe. Então todos nós já nascemos com a tendência ao pecado. Todos somos pecadores. Cuidado para você não achar que é possível ser perfeito nessa terra. Então Jó, em seu discurso, ele se excedeu
ao ponto de achar que ele não tinha nenhum erro e ele estava ali passando pelaquilo e não deveria passar. Meus amigos, lembre-se, o crisol que Deus usa é de purificação. Deus, ele quer purificar a nossa vida e muitas das vezes ele permite circunstâncias em nossa vida para nos purificar. E nisso aí, Jó ainda não entendia direito. Então, Jó tinha um bom conceito de Deus, mas não era um conceito pleno e correto. E aí, o que foi que aconteceu? Quando a gente olha lá, ó, no capítulo 38, Deus começa então a argumentar com Jó. Antes de falar com os amigos de Jó, repreender os amigos de Jó, Deus fala com ele. E no capítulo 38, Deus começa a questionar Jó em várias coisas. Olha, quando eu criei a terra, onde é que você estava? Quando eu planejei tudo, o que é que você fez? Onde é que você estava? Eu pedi a sua opinião, eu acho bem forte, né? Foram mais ou menos 60 perguntas que Deus fez. E aí o que me surpreende é a resposta primeira de Jó, no capítulo 40, verso 3 ao 5. Jó primeiro diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderei eu? Põe a mão na minha boca. Uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Jó reconheceu seu erro na hora. Jó disse: ô Senhor, peraí, realmente cometi erro ao falar. Jó teve humildade de reconhecer o erro. Tá vendo aí qual é o segredo da vida? Davi fez isso, Jó fez. Reconheceu a sua culpa. Deus é santo, nós pecadores, e temos que ter humildade perante o Senhor. E sabe o que foi que aconteceu? Deus aceitou essa humilhação de Jó e reconhecimento que ele estava em falha. A prova disso foi porque Deus depois chama a atenção dos amigos de Jó. E o interessante é que no capítulo 42, do verso 1 a 6, Jó confessa. O verso 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? E aí ele diz uma frase que eu gosto bastante. Ele diz assim, verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abominou e me arrependo no pó e na cinza. Jó disse, olha, agora eu estou tendo uma experiência com o Senhor. Agora eu estou entendendo os seus planos. Agora eu entendo qual é a sua vontade para a minha vida. Jó entendeu de que a sua experiência com Deus era supérflua, era artificial, era rasa. Às vezes, queridos, Deus está deixando você na prova para que você cresça em experiência com Ele. Você cresça em amizade, em conhecimento do Senhor. Jó reconheceu isso. Nas provações, eu cresci e aprendi. É esse que é o pensamento que você e eu precisa ter. Provas vêm, mas faz com que a gente aumente o relacionamento com Deus. Já viu que até entre o casal é assim? Quando vocês crescem ali na dificuldade, lutam junto, o casal faz o quê? Se une mais. A mesma coisa somos nós com Deus. Em meio às provas, queridos, a gente pode crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porém, se você olhar no verso 7, Deus repreende os amigos de Jó. Do verso 7 ao 9, esse é o discurso de Deus para os seus amigos. E disse, olha, se vocês não pedirem a Jó para interceder por vocês, vocês morrerão. E ali o que acontece? No verso 10 diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu em dobro tudo que antes possuíra. Olha que interessante, queridos. Jó teve sua sorte, a sua vida mudada quando ele intercedeu pelos seus amigos. Jó reconheceu sua culpa, Deus falou com ele, mostrou para ele que ele estava errado em alguns aspectos de pensamento e da sua experiência com Deus. Jó reconheceu as falhas e aí agora Deus disse, olha, mas vocês falaram besteira a respeito de mim. Na hora que era para vocês falarem bem, vocês não falaram. Então agora vocês só vão se livrar desse peso se Jó interceder. E aí agora Jó foi lá também com humildade, porque os amigos ao vir fazer isso reconheceram suas falhas. E Jó agora intercede pelos amigos. E o que acontece? Deus muda a sorte de Jó. E Jó prospera em tudo. Qual o segredo da vida, queridos? Humildade, experiência com Deus, relacionamento com Deus. Quem é o seu pai? Quem é Deus para você? Não conte o que ele é para outros, mas para você.
Muitas pessoas aí fora, queridos, querem ouvir o seu testemunho. Conte da sua vida com Deus e com certeza muitas almas vão ser transformadas pelo seu intermédio. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, ó Pai, nos abençoe, Senhor, nos dê um dia maravilhoso em Tua presença, nos dê, Senhor, experiências cada vez maiores contigo, para que assim possamos crescer na fé, aprender mais de Ti e assim, Senhor, pregar o Teu Evangelho por onde quer que venhamos a andar. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, se não assistiu o devocional, já coloquei aí, não foi em um bom horário, mas dá para assistir ainda, dê esse apoio e amanhã no horário certinho vai estar aqui no canal, tá certo? Um abraço, queridos. Tchau, tchau.